E aí, amigos, vamos agora ao cálculo das áreas das figuras euclidianas, ok? Aí veja só, nós vamos começar pelo paralelogramo. Como é que se calcula a área de uma região limitada por um paralelogramo? O correto é dizer a área da região limitada por um paralelogramo. Mas pode, não é, de um modo mais descontraído, mais relaxado, né, subentender que a área é da região limitada pelo paralelogramo e dizer apenas a área do paralelogramo. Veja só, teoricamente existem 4 tipos de paralelogramo, mas em qualquer paralelogramo, as retas suportes dos lados opostos são paralelas, né? Essas duas retas aqui, que são as retas suportes dos lados horizontais, são paralelas, e essas duas retas aqui, retas suportes dos lados oblíquos, são paralelas. E isso faz com que os lados opostos do paralelogramo sejam paralelos. Então, o paralelogramo é todo quadrilátero, cujos lados opostos são paralelos. Ou, paralelogramo é todo quadrilátero, no qual as retas suportes dos lados opostos são paralelos. Por exemplo, quando um paralelogramo possui todos os lados congruentes e todos os ângulos internos congruentes e medindo 90 graus, esse paralelogramo, que é equilátero e é equiângulo, é um quadrilátero regular e é chamado de quadrado. Todo quadrado é paralelogramo. Quando o paralelogramo tem todos os lados congruentes, mas ele não é equiângulo, ele é apenas equilátero, ele é equilátero e não é equiângulo, haja vista que esse ângulo interno é agudo e esse é obtuso, ele é chamado de losango. Quando o paralelogramo é equiângulo, todos os ângulos internos medem 90 graus, mas ele tem lado menor, lado maior, a esse paralelogramo equiângulo e não equilátero é um retângulo. E quando o paralelogramo tem lados menores, lados maiores, tá certo? Ele não é equilátero. Tem ângulo agudo e ângulo obtuso, ele não é equiângulo. Aí ele é chamado de paralelogramo genérico ou paralelogramo ordinário. Agora, quer seja um paralelogramo ordinário, quer seja um losango, quer seja um retângulo, quer seja um quadrado, todos são paralelogramos, não é? O paralelogramo ordinário nem é equilátero, nem é equiângulo. O losango é equilátero e não é equiângulo. O retângulo é equiângulo e não é equilátero. E o quadrado é equilátero e é equiângulo. Ele é losango e é retângulo. E é o polígono regular de 4 lados. É o quadrilátero regular. Ele é chamado de quadrado. Agora, todos são paralelogramos. Então, eu vou deduzir uma expressão algébrica que permite calcular a área do paralelogramo ordinário. E se ela permite calcular a área do paralelogramo ordinário, ela permite calcular a área de qualquer paralelogramo. Então, eis aqui um paralelogramo ordinário, tá certo? Pois bem, deixe-me fazer
representar ele aqui. Só um minutinho. Só um minutinho. Então nós temos aqui um paralelogramo ordinário. Quando você quer calcular a área de um paralelogramo ordinário, você escolhe qualquer um dos 4 lados desse paralelogramo para chamar de base. Se eu posso escolher qualquer um dos 4 lados para chamar de base, eu poderia escolher esse lado aqui para ser a base. É qualquer um dos 4 lados. Muita gente pensa que base tem que ser o lado de baixo. A base de um paralelogramo é qualquer um de seus 4 lados. Escolhido o lado para ser a base, agora você vai pegar a reta suporte deste lado, a reta suporte desse lado e a reta suporte do lado oposto. A distância entre essas duas retas, que é a distância entre um ponto qualquer de uma reta e a projeção ortogonal dele sobre a outra reta, a medida desse segmento é a altura. Vamos repetir? O que é a base de um paralelogramo ordinário? Qualquer um de seus lados. Escolhido o lado para ser a base, quem vai ser a altura? A distância entre a reta suporte do lado que foi denominado de base e a reta suporte do lado oposto. Bom, se qualquer lado pode ser a base, então nada me impede, e por uma questão de comodidade visual, aí sim, que eu escolha como base o lado que em relação a mim está embaixo. Então, se eu disser que esse lado é a base, a altura relativa a esse lado que eu chamei de base é a distância entre a reta suporte do lado que eu chamei de base e a reta suporte do lado oposto. Aí, essa distância aqui é a altura. É a altura. Sensacional. Aí veja o seguinte, eu vou fazer uma transformação nessa figura, desprezar uma parte dela, evidentemente interna, se é dela, e substituir por uma externa equivalente. Como? Se você projetar este vértice do lado oposto à base sobre a base, ortogonalmente, você fica aqui com um triângulo retângulo. E a região limitada por esse triângulo retângulo é uma parte da região limitada pelo paralelogramo. Aí você faz o mesmo aqui. É evidente que esses 2 triângulos, esse interno à região e esse externo, são congruentes. Então eu desprezo esse e considero no lugar dele esse aqui que estava no exterior. Como esse segmento é transportado para aqui, essa medida continua sendo a mesma, a base. E se eu considerar aqui uma unidade de área, se a distância daqui para aqui é a medida da base, eu vou poder colocar lado a lado tantas
unidades de área, quantas forem as unidades de comprimento que tiver na base. Se a base medir 7 unidades de comprimento, eu posso colocar 7 unidades de área. E então, aqui eu teria tantas unidades de área quanto for a base. Então eu tenho aqui B unidades de área. E colocando uma unidade de área acima da outra, eu posso encaixar aqui tantas unidades de área quanto for a altura. Então eu fico com B colunas de H unidades. Não, ou H, ou eu fico com B colunas de H unidades, ou H linhas de B unidades. Então a quantidade de unidades de área que fica acomodada nessa região é base vezes altura. É por isso, vamos dar um exemplo numérico. Se você tiver aqui um paralelogramo de base 4 e altura 3, quando você faz esse transporte, considera essa parte aqui fora, daqui para aqui mede 4. Se você dividir de 1 em 1 e 1, como esse segmento mede 4, eu tenho 4 unidades de área nele. Se a altura é 3, de unidade em unidade, eu tenho aí 3 unidades de comprimento na altura. Então eu vou ter 1, 2, 3, 4 unidades de área, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Por que 12? Porque são 4 colunas de 3 ou 3 linhas de 4. É por isso que a área de um paralelogramo qualquer, e como essa expressão serve para qualquer paralelogramo, serve para o retângulo, para o losango e para o quadrado, legal? A área de um retângulo é base vezes altura. E lembrando que quando é um paralelogramo ordinário ou um losango, a base é um dos lados e a altura é a distância entre a reta suporte da base e a reta suporte do lado oposto. Evidentemente que essa altura é menor do que o lado consecutivo, porque eu já vi aluno fazendo assim, pegando um paralelogramo, que a base é 5, ou que um lado é 5 e o lado consecutivo é 4, aí ele dizer que a área é 5 vezes 4, 20, é errado. Porque se a base for 5, a altura, aqui ó, é menor do que 4. E se a base for 4, a altura aqui é menor do que 5. A base é um lado qualquer e a altura não é o lado consecutivo. A altura é a distância entre a reta suporte da base e a reta suporte do lado oposto. Sensacional. Por sinal, vamos ver um ensaiozinho animado no slide seguinte, bem interessante. Então você tem aqui duas retas paralelas e eu considero esse segmento e esse nas retas paralelas e construo esse paralelogramo. Então, nesse paralelogramo, se esse lado é a base, a distância entre essas duas retas paralelas é a altura. Todo paralelogramo que tiver base com medida igual a essa e altura igual a essa, vai ter a mesma área desse paralelogramo, vai ser equivalente a ele. E eu vou animar aí e você vai ver que eu vou construir vários paralelogramos, uma infinidade de paralelogramos que tem a mesma base e a mesma altura, consequentemente tem a mesma área, se tem a mesma base e a mesma altura. Vejam que coisa interessante. Sensacional, né?
Todos esses paralelogramos são equivalentes. Todos esses paralelogramos têm áreas iguais, porque todos esses paralelogramos têm a mesma base e a mesma altura. Sensacional. Mais uma vezinha. Olha que lindo. Veja que a altura é sempre a mesma e a base é sempre a mesma. Sensacional. Vamos adiante. Próximo item. Sabendo que a área de um paralelogramo é base vezes altura, vamos adaptar agora para quando o paralelogramo for um retângulo. Quando o paralelogramo é um retângulo, ele não deixa de ser um paralelogramo, a área continua sendo base vezes altura, só que tem uma particularidade. Quando o paralelogramo é um retângulo, fica mais fácil, porque você diz que a base é um lado qualquer e a altura, que é a distância entre a reta suporte da base e a reta suporte do lado oposto, vai ser o lado consecutivo. Moral da história: se eu tenho um paralelogramo que é um retângulo, onde dois lados consecutivos medem 5 e 3, se a base for 5, a altura é 3, se a base for 3, a altura é 5. Ou seja, a base e a altura são dois lados consecutivos. Então, quando eu quero calcular a área de um paralelogramo que é um retângulo, basta-me multiplicar dois lados consecutivos do paralelogramo, porque esses dois lados consecutivos serão base e altura. Se 5 for base, 3 é altura, se 3 for base, 5 é altura. Por isso que o bom é dizer assim, que a área de um paralelogramo, quando ele é um retângulo, é o resultado da multiplicação, é o produto entre as medidas de dois lados consecutivos. E se um paralelogramo for um quadrado, ele continua sendo retângulo, então a base e a altura são dois lados consecutivos, só que quando o paralelogramo é retângulo e o retângulo é quadrado, a medida da base e da altura são iguais. Tá certo? Porque o quadrado ele é equilátero. Então não precisa dizer base e altura, diz que um lado é L, que é o lado que vai ser considerado base, o lado consecutivo também é L, aí a área do paralelogramo, quando ele é um quadrado, base vezes altura, fica L vezes L. A área é igual ao quadrado de L. Então, vamos ver. A área de um paralelogramo qualquer, base vezes altura. O que é a base? É um lado dele. Qualquer um dos quatro lados é a base. E a altura? É a distância entre esse lado e a reta suporte do lado oposto. Se o paralelogramo for um retângulo, área, base vezes altura. Só que a base e a altura são dois lados consecutivos. E quando o paralelogramo é um quadrado, base vezes altura, como o quadrado é retângulo, a base e a altura são dois lados consecutivos, e como o quadrado é equilátero, a base e a altura têm medidas iguais, então não precisa chamar um de B e o outro de H, chama de L e L, base vezes altura L vezes L, a área do quadrado é o quadrado de L, ou L ao quadrado. Certa vez um aluno me perguntou: professor, como é que eu calculo a área de um quadrado? Eu disse, base vezes altura. Aí ele riu. Ele, oxe, professor, está errado. Base vezes altura é do paralelogramo, não é do quadrado não. Do quadrado é L ao quadrado. Só que a base e a altura são L e L. Base vezes altura, L vezes L. L vezes L, L ao quadrado. Sensacional.